Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Finalmente a gente saiu da parte de processadores, terminamos a 12ª geração e agora a gente vai começar novos assuntos. Hoje nós vamos falar sobre sistemas embarcados. Antes de tudo, eu vou falar para vocês que eu fiz uma diferenciação, porque hoje em dia é mais difícil você dizer o que é um sistema embarcado ou não. Então, para não confundir muito, eu faço essa diferenciação aqui. Então nós vamos falar sobre sistemas embarcados lato sensu, que é o sentido geral. Os sistemas embarcados vieram junto com a eletrônica digital e a ideia de portas lógicas que a gente vai discorrer nas próximas aulas. Beleza? Até aqui, beleza. Então, quais são as diferenciações que a gente precisa ter na cabeça? São essas daqui. Isso aqui não está na doutrina majoritária, mas é algo que eu fiz que dá para você entender melhor. Quando eu falo de sistemas embarcados lato sensu, eu estou falando de sistemas embarcados no geral, que são todos esses componentes aqui. Quando eu falo em sistema embarcado estrito sensu, eu estou falando dos sistemas embarcados especificamente. Quando eu falo de sistemas computacionais lato sensu, eu estou falando de sistemas computacionais complexos de várias funções, como por exemplo os processadores que a gente estava falando. Quando eu falar sobre sistema computacional estrito sensu, eu estou falando em sistemas que têm processamento para uma função específica. E o sistema digital é um sistema especial que não tem processamento. Então vamos discorrer cada uma dessas partes. Então nós temos o sistema computacional lato sensu, que são os microprocessadores de alta complexidade que a gente estudou nas aulas anteriores. Nós temos os sistemas embarcados, estrito sensu, que são microcontroladores, que são sistemas completos dentro de um chip. Mas para frente a gente vai ver que um microcontrolador ele tem várias funções dentro de um único chip. E essa é a diferença mais marcante entre um sistema embarcado estrito sensu e um sistema computacional estrito sensu, que é o que a gente vai ver agora. Então, sistema computacional estrito sensu, ele é um microprocessador específico que não possui uma memória interna e não possui periféricos. Ou seja, ele vai precisar de outros recursos para se manter. Então, no caso, ele é só o processador. Aí você vai precisar botar uma memorinha nele, uns periféricos para poder encaixar, sabugar as coisas. Então, essa é a diferença. Um microcontrolador já tem tudo dentro lá. Então essa é a diferença. E os sistemas digitais, ou como eu vou falar de sistemas especiais, eles são sistemas que não dependem de softwares para eles funcionarem. Então aqui a gente tem os 4 casos que vocês precisam saber qual é o que se encaixa dentro do projeto que você vai fazer. Porque tem muitas horas que você pode jogar, por exemplo, um sistema embarcado, porque o sistema ele é muito pequeno e você não pode gastar tanto como, por exemplo, um sistema computacional estrito sensu, que aí é só um microprocessador. Então é muito melhor, por exemplo, num projeto de abrir e fechar portão, é muito melhor um microcontrolador do que um microprocessador. É muito mais compensador. Inclusive, um microcontrolador, ele é a evolução do microprocessador. Dá para você fazer várias coisas em cima disso aqui. Essa daqui é a ideia de sistemas embarcados lato sensu, no geral. Então, muitas dessas coisas eu já falei para vocês. Processador, memória, barramento, periféricos e um programa que faça essas porra tudo rodar, que é o programa computacional. Mas a grande diferença entre um sistema computacional lato sensu e estrito sensu é a especialidade. Um sistema embarcado é um dispositivo eletrônico e computacional, que é o que eu falei lá, estrito sensu. Ele é um dispositivo eletrônico e computacional capaz de controlar periféricos a partir da execução de um programa que não seja um computador. É projetado para realizar tarefas bem particulares com grande restrição de recursos, memória e processamento. Então aqui eu já estou evoluindo um termo de sistemas embarcados lato sensu por causa do advento da inteligência artificial e das redes neurais dentro dessas novas gerações de processadores.
Por isso que agora eu já estou chamando de sistemas embarcados lato sensu. Tanto o projeto computacional do tipo que é um computador, quanto que não é, por causa das novas tecnologias. Aí para ficar mais bonito, vamos dizer assim, mais bonito de se ver, pode chamar de sistemas embarcados lato sensu, que é o geral, porque as tecnologias elas estão se juntando cada vez mais. Mas por motivos doutrinários, bota essa diferenciação aqui. Mas na doutrina majoritária não existe sistema computacional lato sensu. Só para avisar para vocês. Isso daqui é uma criação minha. Com o advento da tecnologia, está cada vez mais embarcada até mesmo dentro de computadores. Então existem sistemas embarcados dentro de processadores, cara, hoje em dia. E aqui nós temos o processador não é capaz de armazenar dados, acionar periféricos, nem mesmo tomar decisões sozinho sem um programa para conduzi-lo. Isso aqui é um problema dos sistemas embarcados lato sensu. Agora existem sistemas digitais que não precisam de software. Isso daí que precisa ser bem claro, deixar bem claro. E onde é que a gente usa essas tecnologias? Hoje em dia, aonde mais que a gente usa essas tecnologias? Carros elétricos, automação residencial, automação industrial e produtos no geral. Antigamente a gente tinha a cafeteira, que ela era um processo mecânico. Hoje em dia a gente vê que a cafeteira ela tem um processo mecânico e um processo eletrônico. Ela tem hoje em dia componentes tem microcontroladores dentro dela que fazem, por exemplo, você dizer a hora certa que você vai querer o café, mostrar a hora, por exemplo. Então existe uma automação dos produtos. Essa é a importância de você entender os sistemas embarcados, porque hoje em dia cada dia mais estão automatizando as coisas. As coisas mecânicas estão se transformando também em coisas digitais. Então essa é a importância de você entender o mundo da eletrônica digital, porque ela é o ouro dessa nova geração. Você entender o sistema, a eletrônica digital é a coisa do momento, é a situação. Falando de política, tem sempre a oposição e a situação. Então a eletrônica digital ela é a situação. E vamos fechar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai conhecer um pouquinho de componentes internos dentro de um microprocessador lato sensu. Lembre-se, vocês precisam decorar o que eu mostrei lá no começo, lato sensu, estrito sensu, porque agora eu só vou falar desse jeito. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre microprocessadores lato sensu e também microprocessadores estrito sensu e suas respectivas funções. Então, até a próxima, galera. Valeu!